síndrome do impostor é algo mais banal, mais usual do que naquilo de que nós pensamos. Nós achamos que somos só nós que nos sentimos de vez em quando uns incapazes e que na realidade há pessoas muito melhores que nós no mercado e que mais vale nós estarmos no nosso canto porque as pessoas vão sempre estar a gastar dinheiro connosco. Há muita gente a pensar assim, nós achamos que somos só nós e não é verdade. E por isso mesmo é que eu trouxe este vídeo, porque eu acho que é um tema bastante importante para que analisemos melhor o que é que tem pés e cabeça e o que é aquilo que é só da nossa cabeça. E eu acho muito importante mesmo nós ponderarmos sobre isto e analisarmos, porque é muito mais prejudicial para nós do que qualquer outra coisa. Então, começar aqui por uma certa definição. Sabes que se acompanhas o canal, que eu gosto sempre de trazer uma certa definição inicial, para que estejamos todos na mesma página, porque às vezes o que é mais uh, básico, entre aspas, para nós, pode não ser para o outro, e então eu gosto muito quando os outros produtores de conteúdo fazem assim, são práticos, básicos, falam comigo como se eu fosse assim uma menina de 10 anos, que assim eu tenho a certeza de que entendo tudo e que realmente não me falha nenhuma informação. Então eu gosto de trazer da mesma forma para aqui, não por alguém ser menos capaz ou algo do género, mas é porque é muito mais fácil assim, nós estamos todos assim no mesmo nível de compreensão do que estar aqui a armar-me com palavras caras e coisas muito rasas e superficiais e na realidade depois não te trazer informação nenhuma e não te ajudar. Portanto, vamos começar. Que basicamente o síndrome do impostor é um transtorno psicológico. Eu não gosto muito desta palavra, mas foi o melhor que eu consegui encontrar. hum, que é mais comum de acontecer em pessoas que possuem grandes realizações, seja profissionais, seja académicas. Isto porque não conseguem aceitar ou admitir que realmente conseguiram ter sucesso em algo que seja ter passado num exame, seja ter conseguido fazer os seus primeiros 1000 euros em vendas, seja o que for, o sucesso, por mais pequeno que pareça ou maior que seja, vai fazer sempre com que a pessoa se sinta uma fraude a pensar: não, eu não consegui isto por mérito meu, eu não sou capaz disto tudo, isto deve ter sido sorte, ou foi aquele ali que me ajudou, e na realidade o sucesso deve ser ele. Nós temos muito esta tendência de achar sempre que o outro é que fez algo. Nós nunca fomos porque nós não somos capazes. E isto realmente é muito usual acontecer, principalmente em pessoas que não estejam dentro do padrão normal, entre aspas, das pessoas que pertencem ao seu grupo, das pessoas que a rodeiam. Como por exemplo, se és a primeira pessoa na tua família que conseguiste entrar na faculdade ou fazer faculdade, é muito mais provável que tu sintas o síndrome do impostor. Porquê? Porque basicamente tu neste momento estás a sentir excluída, como diferente do normal das pessoas que estão à tua volta. Sentes que é como se o teu cérebro, nós fomos feitos para estar em comunidade, não é? Então somos todos muito semelhantes. Conseguimos ver-nos todos como semelhantes. Se tu te destacas por algum motivo, neste caso, por exemplo, tu és o único que tens mais conhecimento académico, isso vai fazer com que tu te sintas deslocado, te sintas fora do que é normal no teu núcleo. Da mesma maneira, por exemplo, uma mulher a conseguir trabalhar na área da tecnologia já começa a ser mais usual, mas mesmo assim é mais provável que essa mulher, como está numa área que supostamente é predominante de homens, é mais fácil de ela ter essa ela ter essa queda para se sentir uma impostora lá no meio, uma fraude que na realidade não é capaz de tanto quanto os outros. Esse transtorno pode causar sintomas tal como tristeza, ansiedade, desespero e desmotivação, já que a pessoa tem a sensação de que vai fracassar, porque
ela olha à volta, acha que não é que é tão capaz quanto os outros, então pensa, não, eu vou falhar, eu não vou conseguir, eu não vou estar dentro das expectativas, que na realidade normalmente essas expectativas são nossas e nós achamos que são os outros que estão a pôr essas expectativas em nós e não, somos só nós que estávamos a colocar lá. É importante sublinhar que não é uma doença mental diagnosticável, ok? É só um padrão comportamental, um padrão de pensamento. Isto porquê? Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos construindo o nosso mapa mental. Este mapa mental é constituído por crenças que nós vamos dizendo ao nosso cérebro que realmente nós acreditamos nelas. Eu acredito isto como verdade, e ao todo vai-se construindo o nosso mapa mental, que é ao todo as nossas crenças sobre o mundo, sobre nós, sobre tudo à nossa volta. E se um dos padrões de pensamento que está no nosso mapa mental é de que realmente nós não somos capazes, nós somos uma fraude, nós somos inferiores aos outros, menos capazes que os outros. Isto é o síndrome do impostor. Quem tem o síndrome do impostor, por norma, sente necessidade de se esforçar mais do que os outros à sua volta para provar, na realidade é provar a si mesmo, mas acha que tem que se provar aos outros de que realmente é capaz de fazer algo e merece estar ali, para lá está, justificar as suas conquistas. Autossabotagem, porque acreditam que o fracasso é inevitável e então acabam por se estar a autossabotar. Mais vale não fazer, não ir atrás do que eu quero, porque eu vou fracassar, eu não vou conseguir. É este o pensamento que normalmente têm, e isto é um comportamento de autossabotagem, é muito perigoso mesmo. Depois, o medo de se expor também, porque têm receio que alguém que seja mais do que eles e que saiba mais do que eles, algum profissional da área, os vá expor como uma fraude, e então preferem não se expor, preferem ficar calados na sua, porque qualquer opinião que dão ou alguma coisa que digam possa estar errado, e então eles vão ser expostos. Comparação com os outros, ou seja, ser perfeccionista e exigente consigo mesmo, da mesma forma que vai achar, lá está, que os outros são sempre muito melhores que ela e então vai continuar a ser muito mais perfeccionista consigo mesmo, não é a um nível geral com todos, é consigo mesmo, e querer agradar a todos, ou seja, causar uma boa impressão, esforçar-se no carisma, às vezes até criar uma certa personagem para que os outros gostem dele e o aprovem. Tudo isto é importante dizer que é literalmente o que nós achamos, é basicamente a nossa autoimagem, a imagem que nós temos de nós mesmos, a ideia que nós temos de nós mesmos, aquela imagem que nós construímos. E maior parte das vezes isto lá fora não tem nada a ver. As pessoas não estão de todo a reparar nisso, as pessoas não estão preocupadas com isso, só nós mesmos é que estamos com todas estas preocupações e com isto sair no nosso cérebro é literalmente uma luta connosco mesmos, com o nosso cérebro e nada mais, ok? Nada disto é real, de certeza absoluta. E este livro, uma coisa que eu retirei muito foi do livro que eu entrego a todos os meus mentorados. Eu já vou mencionar no final e apresentar para que tenhas uma noção da importância também de, se não fores meu mentorada ou não veres a ser, então comprares, porque senão vais recebê-lo de graça. Então, apesar da vontade de prosperar, o medo de ser descoberto, não é, como uma fraude, pode ser paralisante. Mais uma vez, não é que sejas uma fraude, é que tu achas que vais ser exposto como tal, porque tu não te achas capaz. Sabias que estudos demonstram, o que eu já falei disto antes, estudos demonstram que pessoas são diferentes, que são diferentes dos seus pares, ou seja, das pessoas que o rodeiam, seja família, seja grupo social e afins, apresentam maior probabilidade do síndrome do impostor. E então, por fim, algumas estratégias que podem ajudar a combater este síndrome do impostor. Informar-se sobre o síndrome do impostor, ou seja, tu podes, para além deste vídeo, também ler mais sobre o tal, em blogs, livros, há muito tema, há muitos pontos
em que tu podes realmente procurar essas informações e ajudar-te a saber mais, porque tu ao ler mais sobre isto e ao informar-te mais sobre isto, eu falo ler porque eu gosto muito de ler, um, mas ao informar-te sobre isto, sobre o tema, tu vais entender que realmente a maior parte das coisas são só da tua cabeça. É só verdades que tu foste implementando em ti mesmo, que na realidade são crenças limitantes e não realidades puras. Aceitar os teus sentimentos, mas focar-se nos factos, ok? Nós devemos, sim, não devemos de reprimir os nossos sentimentos, é algo que também é dito muito no livro. Nós não devemos de reprimir os nossos sentimentos, porque isso é logo o ponto de partida para correr tudo muito mal e tu ficares cada vez pior, num ciclo vicioso de autossabotagem. Mas aceitares os sentimentos, sentires esses sentimentos que tens e deitar cá para fora, se queres chorar, chora, ok? Sentires mesmo esses sentimentos todos, não te reprimires. Mas depois entenderes realmente o que é real, o que é um facto e aceitares isso e pensares até como é que podes melhorar, como é que podes moldar isso, ou o que é só da nossa cabeça, não é? O que é só algo que nós colocamos como verdade, mas não é? O que nós nos começamos a mentir constantemente e então o cérebro, o viés de confirmação, não é? O cérebro começou a trabalhar nesse sentido de ir procurar pontos que realmente corroborassem com o que tu achaste que era verdade. Celebrar os nossos sucessos, por mais pequenos que sejam. Celebra todos os teus sucessos, é muito importante. Fazer uma lista de todos os teus feitos, ou seja, todas as tuas conquistas, fazer de género. Olha, consegui ler 10 livros. Ótimo, perfeito, pum. Olha, consegui comprar o meu iMac que eu tanto sonhava. Ótimo, mais um. Olha, consegui ir à loja e comprar todas as prendas de Natal que eu queria este ano. Este ano não precisei de me conter, consegui realmente juntar dinheiro ou faturar o suficiente para comprar todas as prendas que eu queria. Todas as conquistas, ou até mesmo a primeira venda, todas as conquistas nós devemos de realmente anotar para que nós, qualquer coisa, aqueles momentos em que nos estamos a sentir mais em baixo, nós consigamos ir lá à lista e dizer assim uma palmadinha nas nossas costas, sabes? E dizer, Nana, aquilo é mentira. Tu és capaz porque já conseguiste tudo isto. Por mais pequeno que seja, acredita, faz toda a diferença para nós de percebermos aonde é que já chegamos. Porque muitas vezes o nosso problema é mesmo esse. Nós estamos tão focados lá ao fundo na nossa meta maior que esquecemos-nos de todos os pequenos passinhos que já demos, ok? Só o simples facto, por exemplo, de tu se eras uma pessoa que tinhas muita dificuldade em implementar rotinas e tu disseste assim, não, ok, se eu quero chegar a este objetivo, eu tenho que ter uma rotina, senão não consigo organizar-me para chegar lá. E é o facto de tu, ao fim de um mês, já conseguir estar na tua rotina naturalmente, sem esforço, só isso já é um grande feito. É uma coisa que parece pequenina. Ou seja, todos esses pequenos pontinhos que tu consegues melhorar é ótimo para nós conseguirmos apontar e num dia menos bom ou numa altura em que estamos mais em baixo a sentirmos uma fraude, conseguir realmente dizer não, parabéns, conseguiste. Depois, ser realista e aceitar que ninguém é perfeito, pelo amor de Deus, ninguém é perfeito. Ninguém é aceito por todos, ninguém é amado por todos e nós temos que nos aceitar tal como somos, ok? Porque ninguém é tudo isso. E o primeiro ponto para as conquistas, para nós sermos felizes, sentirmos bem, sentirmos em paz, é nós conhecermos e aceitarmos tal como nós somos, todas as qualidades e todos os defeitos. Nós, mulheres principalmente, temos muito aquela parte de certeza que também vais concordar, que quando éramos mais novas principalmente, víamos aqueles romances e tal, e pensávamos assim, ai, o homem perfeito, o meu namorado perfeito, entende, conhece-me, não é? Todas as qualidades e defeitos e ama-me por isso. É esse o ideal que nós temos, não é? Então porquê é que nós não o fazemos para nós mesmos? É isso que muitas vezes nós buscamos nos outros, exigimos aos outros, mas depois não temos para connosco mesmos.
Nós primeiro temos que melhorar a nossa relação connosco mesmos e depois sim preocuparmos com os outros, ok? E então é mesmo isto, é tu amares todos os pedacinhos que tens, todas as tuas pequenas células. Depois, não fazer comparações, porque somos todos imperfeitos, cada um com as suas pancas, cada um com as suas manias, cada um com as suas qualidades. E então, não devemos nos comparar com o vizinho do lado, porque cada um tem a sua situação, a sua história, os seus objetivos, a sua forma de ser. Não há forma de comparação, não tem sentido nenhum. Se tu pensares de forma lógica, tu sabes que não tem sentido nenhum nós nos compararmos com os outros. A única comparação que eu acho que devemos de fazer, porque é a que eu faço e é realmente muito positivo, porque principalmente para nós termos noção dos nossos sucessos e tudo mais, é nós nos compararmos com o nosso eu de ontem. Aí nós vamos conseguir perceber que não só as conquistas físicas, ou seja, o que conseguimos comprar, o que conseguimos alcançar e tudo mais, mas principalmente também conseguir olhar para trás e dizer: eu hoje sou uma pessoa melhor, consegui trabalhar em mim o que eu não gostava ontem. Entendes? Tudo isso faz toda a diferença no autoconhecimento e na nossa evolução como ser humano. E automaticamente com a nossa evolução como empreendedor, como negócio, e tudo isto está ligado, e então é ótimo tu conseguires melhorar-te como ser humano, como pessoa, e conseguir realmente fazer essa comparação do teu eu de hoje e eu de ontem, e conseguir depois perceber, será que o meu negócio também evoluiu assim? De certeza que sim, ok? Depois, falar sobre o que sentes. Seja um amigo muito próximo, seja até um psicólogo, seja um familiar, ou então mesmo se tu não queres falar, falas contigo mesmo. Teres um diário, um sítio onde tu escrevas e desabafes, deita cá para fora. Porque isso vai fazer com que tu te percebas que muitas vezes o que nós estamos a dar valor e às vezes até aquelas histórias que nós criamos na nossa mente e que nós, ao pensar sobre isso, cada vez que pensas, faz mais sentido. E depois o que é que acontece? O tal viés de confirmação. O teu cérebro vai começar a ver tudo à tua volta e a perceber que realmente faz sentido aquilo que ela pensou. O que eu pensei faz todo sentido e esta história mirabolante afinal tem sentido. Fala alto, fala com alguém, escreve em algum lado e depois lê. Tu vais perceber que a maior parte vai dizer: cá, porra, que sentido é que isto tem? Não tem sentido nenhum, isto é tipo só coisas mirabolantes. Não tem sentido nós acreditarmos nisto. Isto acontece muitas vezes, às vezes que, não só neste sentido, das histórias que possamos criar na nossa mente sobre nós mesmos, sobre a nossa realidade, já ai, o outro tem mais sorte, ai, o outro já conseguiu alcançar muito mais. Tipo, às vezes é isso que acontece, mas não só sobre isso. Fazer este exercício com, por exemplo, eu leio um livro e gosto de comentar sobre o livro. Eu gosto de fazer vídeos sobre os livros, gosto de escrever resumos sobre os livros, mas acima de tudo, eu gosto de comentar sobre eles. Basicamente, os pensamentos que eu tive, que eu tirei dali, as ideias que eu aprendi e tudo mais, o que eu retirei, as ideias principais, depois comentar com alguém e ter uma conversa sobre isso, sobre o tema. E muitas das vezes eu estou a falar com a pessoa diz-me só uma coisa muito básica, às vezes até tipo uma coisa que eu sei disso. E de repente é como se, ao tentar responder àquilo, no meu cérebro fizesse muito mais sentido e ainda me tivesse basicamente ficado mais intrínseco aquelas ideias e aquele aprendizado do livro, só porque eu falei alto e obriguei-me a raciocinar ainda mais sobre o assunto. Ou seja, falar sobre os assuntos, seja ele qual for, faz toda a diferença. E por isso é que eu, quando não quero falar ou algo que são só, por exemplo, banalidades, alguma coisa do meu dia a dia, algum insight que eu tive do dia, da minha vida no dia a dia, eu não apetece estar a falar ou não tenho ninguém com quem falar, e então pego e tenho uma parte no meu Notion em que eu escrevo sobre isso. Começo a escrever a minha historiazita. E dali eu tiro muitos e-mails, ou seja, ótimo para conteúdos também, e eu apercebo-me que ajuda-me imenso. Primeiro,
eu tiro conteúdos de coisas banais do meu dia. Era só um desabafo e fiquei com conteúdos. E depois, porque ajuda-me a clarear a minha mente, a clarear os meus pensamentos, os meus sentimentos, a clarear a minha história de vida, as minhas vivências e automaticamente também a ter mais clareza de quem eu sou, do que é que eu gosto ou deixo de gostar e automaticamente a conseguir passar isso para a minha evolução de vida e para o meu negócio. Porque no meu negócio eu noto muito e cada vez mais tento trazer-vos isto para trazer isto para ti, que a nossa evolução vai afetar sempre a evolução do nosso negócio. E o ter a clareza de quem nós somos e de como nós nos vamos transformando, passando isso para a escrita, que é algo que eu também gosto muito, ajuda imenso a conseguir realmente ter uma comunicação na nossa marca e uma evolução do nosso negócio clara, a posicionar-nos de uma forma mais firme e coerente e automaticamente a melhorar muito os nossos resultados. Portanto, eu acho muito importante, não só para quem está aqui por realmente ter noção que sofre do síndrome do impostor, mas para todos nós que temos um negócio, conseguir realmente, mesmo como ser humano, é imprescindível nós evoluirmos e termos noção de quem somos e tudo mais. Mas, acima de tudo, para quem tem um negócio, porquê? Porque se tu não tiveres clareza de quem tu és, tu não consegues comunicar com clareza no teu negócio. Porque o teu negócio está sempre intrínseco a quem tu és, está sempre ligado à tua personalidade, à tua forma de ser, à tua forma de reagir e afins. Portanto, tu não consegues separar a 100% das duas e vai afetar-se sempre. E as pessoas do branding e assim costumam de fazer uma ligação que eu acho que faz todo sentido e também está junto a isto, que é o facto de que se tu não consegues, não conheces, se tu não conheces a embalagem, como é que tu vais fazer marketing para isso? E normalmente colocam uma garrafa da Coca-Cola só com a partezinha vermelha, não é? O logozinho, a coisa vermelha, mas sem logo, sem nada escrito e tudo mais. Porquê? Se tu não te conheces, não conheces a embalagem do negócio, como é que tu vais conseguir fazer o marketing? Ou seja, comunicar-te, comunicar o teu negócio, a tua marca para o público. Porque tu já deves ter ouvido que cliente confuso não compra. Ou seja, se tu tens uma comunicação confusa, se o teu negócio é tudo confuso, se nada faz sentido, se a pessoa se sente assoberbada quando vê as tuas coisas, não entende muito bem o que é que tu fazes, como é que fazes, o que é que estás a comunicar, parece tudo muito confuso, parece que estás toda a tua comunicação, não é? Todos os pontos, seja comunicação escrita, depois a comparar com a tua presença, com o que tu dizes que defendes, com as cores que utilizas, tudo isso junto, é tudo muito confuso. E eu fiquei sem bateria no telemóvel a meio, porque uso o telemóvel para filmar, mas só para concluir, então. Se tudo isso é muito confuso, como é que tu achas que as pessoas vão comprar a ti? As pessoas vão fugir porque ficam com receio a algo que ativa um alerta no cérebro delas. E então nós temos que ter um posicionamento coerente, alinhado, colocar tudo isso no papel e conseguir realmente determinar como é que vamos comunicar o que nós realmente queremos. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo, apesar deste problema. E que deixes aqui um like em baixo para ajudar, porque tu sabes que ajuda-nos a partilhar mais o vídeo para as pessoas que precisam de ouvir isto. Inscreve-te no canal se gostaste e depois, se tiveres alguma questão para fazer, seja sobre o assunto ou outro assunto qualquer que eu te possa ajudar, envia-me mensagem ou comenta aqui em baixo que eu respondo assim que puder.